Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, catolicismo. Olha que matéria importante. E tudo que eu ensino aqui, as provas documentais, tudo na série apologética. Esta coleção publicada pela nossa instituição. São 6 volumes, cada volume tratando de 5 temas. Então aqui você encontra 5 vezes 6, 30 temas. Você encontra tudo sobre o Adventismo, Testemunhas de Jeová, Espiritismo, Nova Era, Hinduísmo, Catolicismo. 30 temas. O autor do movimento religioso, a história do movimento religioso, o que ensina o movimento religioso e sempre comparando com a palavra de Deus. Depois eu falo como você faz para adquirir a coleção. Chega de moleza, vamos trabalhar catolicismo. Toda aula eu faço questão de falar, faço questão de repetir. Nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Os católicos são pessoas do bem. Os espíritas, pessoas do bem. Testemunhas de Jeová, também. Adventistas, também. Então, toda a nossa argumentação no Estado democrático é no campo das ideias, no campo teológico. Quer ver um exemplo? O Papa Francisco, líder supremo da Igreja Católica, fez uma reunião com os bispos porque ele propôs ordenar padres casados para atingir a região da Amazônia, onde lá tem falta, eles estão com falta de sacerdotes. Então ele teve essa intenção, propôs ordenar padres casados para um lugar específico. Mas um grupo de bispos mais conservadores não aceitou. Esse grupo foi contra a ideia do Papa Francisco. Então, veja, o Papa é a autoridade máxima da Igreja Católica. Mas numa reunião discutindo essa questão, que é importante, essa questão do celibato para a Igreja Católica, um grupo, os mais conservadores, não concordou. Então o Papa voltou atrás, mas no campo das ideias. Então é normal, mesmo dentro do grupo, não há a divergência de opiniões. Então prevaleceu que ali no caso o bom senso entre eles. Mesma coisa aqui. Nós evangélicos, existem doutrinas católicas, não são todas. Eu diria até que a grande parte das doutrinas ensinadas no catolicismo são bíblicas. Por exemplo, a Santíssima Trindade, a imortalidade da alma, a salvação, a existência de anjos. São doutrinas ensinadas pelos católicos que nós concordamos, mas existem algumas que nós não concordamos. Então eu só estou mostrando por que nós não concordamos. Só isto. No campo das ideias, entendeu? Então tem gente que até responde. Outro dia vi uma pessoa, até um católico assim, ficou assim, foi mal educado, ele não entendeu o nosso objetivo. É só ler a Bíblia, comparar, ninguém tá querendo confusão. Mas todo mundo tem direito de expor as suas ideias, assim como tem também no YouTube, canal católico que expõe as suas ideias, tá bom? Então vamos em frente, chega de moleza. Estamos estudando os sacramentos e hoje nós vamos falar da penitência, tá bom? Então, a penitência, esse é o argumento católico, chamada também confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Depois de feito o sinal da cruz, o católico deve dizer: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, tá vendo? Nós já estudamos essa questão. A todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. As obras de penitência podem reduzir-se a 3 espécies: a oração, ao jejum, à esmola.
Então esse é um argumento católico. Os que morreram depois de ter recebido, os que morrem depois de ter recebido absolvição, não vão logo para o céu e vão para o purgatório, para ali satisfazer a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. As almas podem ser aliviadas no purgatório com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Aí tem a fonte, terceiro catecismo da doutrina cristã, literatura católica. O que eu estou fazendo errado? Uma literatura pública, eu apenas li, é assim que a Igreja Católica ensina, que a liderança, que o Papa assina embaixo é isso, é uma... E eu vou, o quê? Mostrar por que eu não concordo. Só isso. Qual que é o problema? Eu tenho direito de não concordar. Não acabei de dar o exemplo aqui do Papa. Se o Papa Francisco queria ordenar sacerdote casado, entre eles não houve consenso e ele recuou, qual que é o problema? Isso é claro, saiu para todo mundo ver nos jornais, então eu estou mostrando aqui. Só que eu não concordo, só isso. Simplesmente, tá bom? Não é brigar, ofender ninguém. E eu vou mostrar porque eu não concordo com o argumento bíblico. Você não é obrigado a concordar comigo, se você é católico, mas examine na sua Bíblia. Então, resposta apologética. Não há um só caso de alguém que tenha confessado seus pecados a homens ou mesmo aos apóstolos. Em 1 de João 1, 7 a 9, João ensinou que devemos confessar os nossos pecados a Jesus e que ele é suficiente para perdoar. Se Pedro estivesse investido do poder de perdoar pecados, por que não pediu a Simão que se ajoelhasse em confissão para resgate do seu pecado? Exortou a Simão que recorresse a quem tinha tal poder de perdoar pecado. Atos 8 e 22. Então vamos ver primeiro a primeira carta que João escreveu no primeiro capítulo, versos de 7 a 9. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para quem nós confessamos os nossos pecados? Para o Senhor, para Jesus. Atos 8 e 22. A questão de Pedro. Olha o que Pedro disse. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Está aí, ó. É o que a Bíblia fala. O texto é claro. O texto é claro. Pode conferir na sua Bíblia. Jesus disse à mulher pecadora, Jesus, perdoados são os teus pecados. Lucas 7,48. Não ouviu ele a confissão da mulher? Não tem isso no texto. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso ao dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6 e 12. Na celebração da ceia, Paulo recomendou que cada um de nós fizesse exame introspectivo. Examine o homem a si mesmo. É isso que o texto fala. Tá bom? Então lá, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Tá bom? Então na próxima aula nós vamos estudar a extrema-unção, um outro sacramento da Igreja Católica. Extrema-unção, não vai perder a próxima aula. E se você tem um amigo católico, envia para ele, eu vou deixar o link aí embaixo, envia pelo WhatsApp, olha, dá uma olhada, o que você acha, qual é a sua opinião, pede opinião. Olha, o professor falou assim, mostrou na Bíblia os textos, confere na sua Bíblia, qual é a sua opinião?
Qual que é o problema? Tá bom? Com muito amor, com muito carinho, mas sempre mostrando com precisão a razão da nossa fé, como Pedro nos ensinou. E se você quiser adquirir a coleção, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Olha, não esqueça de pegar o link e colar no teu WhatsApp e enviar para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte deste grande projeto que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.